Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 5, verso 5. Nós estamos fazendo uma série de mensagens no Sermão do Monte. Eu não vou falar a exposição do Sermão do Monte, senão eu vou ter que obrigatoriamente fazer a exposição de Mateus 5, 6 e 7, versículo por versículo. Então eu vou falar uma série de mensagens que pode ser que eu termine as bem-aventuranças e pregue outro texto, mas ainda do Sermão do Monte. Tá certo? Minha vontade é fazer todo o Sermão do Monte, que eu acho que é talvez um dos conteúdos mais relevantes para a igreja, principalmente a igreja atual. Ela precisa voltar constantemente no Sermão do Monte. Inclusive eu encorajo você e aconselho você, enquanto pastor, seu pastor, a vez ou outra você voltar e ler e reler o Sermão do Monte durante o dia, né? Uma semana você lê de novo, relê de novo, porque o Sermão do Monte ele vai moldar o nosso caráter, ele vai amadurecer o nosso cristianismo. Essa é a função das Escrituras. E o Sermão do Monte é o maior sermão já pregado, talvez o sermão doutrinário, o maior de todos, né, das Escrituras e da história do homem. Então, nós estamos indo para a terceira bem-aventurança. Eu tento às vezes pregar duas bem-aventuranças, mas o conteúdo é muito denso, então eu consigo fazer só uma no domingo. E no Mateus 5,5 vai dizer assim: bem-aventurados os mansos, porque herdarão. Bem-aventurados os mansos, por quê? Agora só vocês. Curva sua cabeça, vamos falar com o Senhor mais uma vez. Ó Deus, Deus Santo, quão insondáveis são os seus caminhos, quão inescrutáveis são os seus juízos. O Senhor está sentado no alto e sublime trono. Os céus estão cheios da sua glória. O firmamento tem anunciado todos os dias as obras das suas mãos. Não existe Deus como o Senhor. Não existe rocha como o nosso Deus. O Senhor é aquele que sustenta o universo na palma das suas mãos. É impossível ao homem compreender a dimensão, a grandeza do seu poder, mas nós, Senhor, nos submetemos à palavra do Senhor, que é poder do Senhor para nós, e rogamos, Senhor, que através dessa palavra o Senhor nos ensine mais uma vez nessa noite. Faça de nós semelhantes a Jesus. Eu rogo ao Senhor que mesmo os corações mais dispersos aqui nessa noite sejam levados cativos nessa hora à sua palavra, Senhor, porque ela é poderosa, ela é mais afiada que uma espada de dois gumes, ela divide juntas e medulas. Ó Deus, em nome de Jesus, e que essa palavra poderosa possa entrar no nosso coração de tal maneira que o nosso caráter seja transformado. Nós te pedimos isso, Senhor, nessa noite. E mais uma coisa te pedimos: receba glória para si, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, preste atenção nesse trecho das bem-aventuranças, a terceira, recapitulando aqui rapidamente para a gente entrar nela, porque ela é um complemento, ela é uma consequência das duas anteriores. Você bem sabe que as bem-aventuranças elas estão colocadas assim, propositalmente. Jesus não simplesmente começou a abrir a boca e falar ao léu, ao vento, e de repente um homem piedoso juntou aquilo que Jesus falou, deixa eu colocar nessa ordem aqui. Não foi assim. Existe uma razão pela qual Jesus, quando ele vai pregar, e diz o texto que Jesus subiu ao monte, como havendo se assentado, os discípulos se aproximaram dele. Esse era um rito comum de todo rabino daquela época. O rabino, quando ele se assentava, os discípulos se aproximavam, porque sabia que o rabino ia começar a ensinar. E aqui a Bíblia diz que Jesus passa a ensiná-los. E é interessante que ainda hoje nem todo mundo que prega sentado está ensinando alguma coisa, meu filho. Então, nada a ver aqui. Era uma coisa da época. Os rabinos tinham essa prática.
Talvez um dos que pode pregar sentado, que vai ensinar muito, é o Sayama. Aí você pode ouvir, viu? Ele pode sentar e pregar sentado. E você pode ouvir o que aquele homem fala. Talvez é um dos grandes teólogos que nós temos no Brasil hoje. Mas nem todo mundo que está pregando sentado está ensinando. Então, tira esse negócio da cabeça. Mas escuta, aqui é o contexto, o cenário por trás é: Jesus se assenta, os discípulos se aproximam, e uma multidão começa a chegar. E nós percebemos que dessa multidão existiam grupos religiosos daquela época, pelo menos 4 grupos ali, que lutavam pela hegemonia religiosa daquela época. Eles também se aproximam, alguns membros desses grupos. E aí nós temos fariseus, saduceus, os essênios. Nós temos esses grupos todos reunidos ali, membros desse grupo, ouvindo o sermão. A expectativa da grande massa na chegada do Messias era um Messias que satisfazia as minhas afeições humanas, carnais. Uns queriam um Jesus que fosse altamente doutrinário, ou que fizesse alguma coisa extraordinária, absurda. Outros queriam um Jesus que lutasse por as questões políticas. Outros queriam um Jesus que lutasse por algumas questões místicas. E Jesus, quando ele começa a pronunciar o seu ensino, a grande maioria é frustrada. Mas é óbvio que seria frustrada. Quando Jesus começa a ensinar, não tem nada a ver com o que o povo quer. Você já parou para pensar que ainda hoje é assim? Quando você começa a pregar de fato as Escrituras, uma grande massa é decepcionada. Porque ainda hoje o homem tem as mesmas afeições no seu coração. O homem tem os mesmos desejos no seu coração. E quando você vai para as Escrituras não estão aqui para oferecer aquilo que o meu coração, afetado pelo pecado, caído pelo pecado, ele deseja. A Bíblia não é utilizada hoje para oferecer para nós aquilo que queremos. E quando nós passamos a ensinar as Escrituras, oferecendo para as pessoas aquilo que elas precisam, as pessoas ainda acham que sabem o que precisam. E Jesus combate isso, ele fala assim: não, vocês não sabem o que querem. Vocês pedem mal demais. Ainda hoje, uma grande multidão é frustrada, como esse povo aqui foi frustrado. Ainda hoje uma grande massa não quer ouvir as palavras do Eterno. Ainda hoje uma grande massa, ela pega as Escrituras e tentam aplicar dentro do contexto de vida dela. Deixa eu trazer um exemplo interessante. Usa-se uma ferramenta para se pregar, para se ensinar as Escrituras. Nós usamos o que a teologia chama de exegese. Vem da palavra ek, que significa retirar, extrair dela o que ela está dizendo. Exegese. E existe um outro termo que nós utilizamos, que é chamado de eisegese, que agora é o oposto do ek, é introduzir. O que tem acontecido na maioria das mensagens é que nós tentamos introduzir o nosso conceito de vida dentro das Escrituras, e não retirar das Escrituras para o nosso conceito de vida. De maneira que agora a palavra de Deus é manipulada segundo as convicções, as afeições do meu coração, e não o meu coração moldado segundo a certeza, a convicção e a verdade das Escrituras. Quando você faz uma exegese, você retira da palavra com fidelidade aquilo que a palavra está dizendo, você começa a afetar uma multidão, uma grande multidão começa a ficar decepcionada com isso. Por quê? Porque o que na verdade que eles querem é colocar as afeições dele e arrumar algum texto nas Escrituras que ampare esse desejo humano dele, que ampare a convicção dele. Será que não é assim conosco? Então preste atenção que outra coisa que eu penso quando estou olhando para o Sermão do Monte: Jesus não mudou o sermão. Jesus não fez pesquisa de mercado. Jesus não perguntou depois para o discípulo: e aí Pedro, veio mais gente ou foi embora mais gente? Ô Mateus, vem cá, eu preguei o sermão aí, como é que foi? Jesus não buscou a aprovação daquilo que ele estava pregando, porque ele sabia que as palavras que ele estava pregando eram de vida eterna.
Hoje o que nós temos visto é uma geração de pastores buscando a aprovação do que está sendo pregado. Depois que eles pregam, eles vão avaliar o próximo domingo, para ver se a igreja encheu mais ou não, se chegou mais pessoas ou não. Isso tem sido a tentação de muitos pastores, e muitos pregadores têm caído nesse pecado. Por quê? Porque eles estão tentando fazer uma pesquisa e sondando o coração dos ouvintes, de maneira a oferecer para eles algo que lhes faça permanecer aqui. Mas deixa eu te dizer uma coisa, filho: se a cruz de Cristo não manter você aqui, se o sacrifício remidor, como diz o hino, o sangue do bom Redentor, não manter você aqui, não será esse pobre, miserável, pecador que vos fala, por mais bem intencionado que pareça. Por isso, ao olhar para esse texto, ao olhar para o Sermão do Monte, eu percebo algumas coisas. Primeiro, Jesus, ao pregar esse sermão, não está preocupado com a aceitação do povo. Ele está preocupado com a transformação, a mudança. É uma nova mensagem, é uma nova aliança, é um ensino, são palavras da verdade. E aí ele começa dizendo o seguinte: a expectativa do povo era um Messias forte. Ele vai suprir todas as nossas expectativas. Nós vamos dominar sobre Roma. Nós teremos mais glória do que Salomão e Davi tiveram no passado. Esse é o Messias. Jesus começa o sermão e diz: bem-aventurado os pobres de espírito. Jesus não está batendo a conta. Eu sou o Messias. Vamos! Força! Braveza! Coragem! Vamos guerrear! Bem-aventurados os pobres de espírito. Não, Jesus, tem uma coisa errada. Nós estamos esperando há anos, séculos. Nós queremos triunfar, destronar César, destronar Herodes. Nós queremos tomar conta, não mais tributos para pagar. Nós queremos estar acima de Roma. Jesus, bem-aventurados os pobres de espírito. Não, Jesus, nós não podemos ser felizes assim. Como assim? Mais do que feliz é o pobre de espírito. Bem-aventurados que choram. Imagina o nó na cabeça da multidão. E você precisa lembrar que as bem-aventuranças é a descrição particular do crente. É necessário lembrar que ela é completamente contrária a um homem natural. Mas como assim? O predomínio do universo inteiro entregue na mão de homens mansos? Como assim? Como assim eles vão herdar tudo? Olha, a humanidade pensa em termos de força, a humanidade pensa em termos de poderio, de autossegurança. Quanto mais uma pessoa se impõe, se expressa, mais perto se acha do processo da conquista. Como assim é o oposto? Não tem condição, não há compatibilidade nisso. O que Jesus está dizendo? Porém, Jesus diz o seguinte: que o crente é diferente, é distinto. O mundo é diferente. O mundo não só é diferente do cristão, mas também não compreende o cristão. E essa bem-aventurança agora foi um choque para os judeus. Para eles o Messias seria esse notável homem. E Jesus fala assim: olha, o meu reino não é daqui. A chave para se entender as bem-aventuranças e o Sermão do Monte é entender que Jesus não está apresentando um reino daqui. Se você tentar estabelecer, meu irmão, a mensagem de Jesus, se você tentar analisar a pregação de Jesus, as bem-aventuranças, o Sermão do Monte, na ótica desse mundo, você também será frustrado. É o que está acontecendo com uma grande massa. Eles querem avaliar as Escrituras à ótica desse mundo. Por isso eles passam por cima uns dos outros, a fim de conquistarem, ter mais, a fim de terem e possuírem mais. É assim que eu vou ser feliz, é assim que eu vou ser realizado. E Jesus está dizendo: não. Não é assim. Bem-aventurados são os mansos,
ele se torna agora uma sequência lógica. Presta atenção, ela é uma sequência lógica e perfeita que Jesus colocou no começo do sermão. Escuta: humildade de espírito ou pobreza de espírito leva o homem a entender o seu estado. Quando o homem entende o seu estado, ele chora pelo seu estado. Pobre, compreensão, avalia. Chora pelo pecado, segunda bem-aventurança. E somente um homem que chora pelo pecado, como consequência da pobreza de espírito dele, é que pode se tornar manso à luz das Escrituras. É isso que Jesus está fazendo. É uma sequência lógica e perfeita. Agora observe que à medida que vai progredindo as bem-aventuranças, elas vão se tornando mais difíceis. Por quê? Porque quando você olha para as duas primeiras bem-aventuranças, ele está falando de uma análise interna. Você está olhando para dentro de si. Você olha e reconhece o seu estado de pobreza espiritual. Você olha e reconhece que você não tem nada para oferecer. Não foi isso que nós vimos? A gente vem aqui, Senhor, diante do Senhor com mãos vazias, pobre de espírito. E aí quando ele olha para essa situação, ele começa a compreender quem é Deus. Lembra-se que as bem-aventuranças, elas são para aquele que nasceu de novo. É impossível um homem que não nasceu da água e do espírito praticá-las ou tê-las. Mas elas não são só algumas. Não, pastor, eu sou até manso de espírito, eu sou até pobre de espírito, eu não sou muito manso. Não, você não é nada então, porque elas se complementam. Não é ter só algumas e outras não. São todas bem-aventuranças que o cristão tem que ter. É isso que Jesus está falando. Então escute isso aqui. É uma junção lógica. Só que quando elas vão progredindo, elas vão se tornando mais difíceis. Por quê? Na primeira você está avaliando você mesmo. E nós até acreditamos que seja um negócio interessante. A gente fala assim, não, é virtude eu avaliar a mim mesmo. Tem algo que é mais virtuoso para o homem do que ele chegar e falar assim, não, eu reconheço que eu sou pecador. A gente até ora até com certo orgulho. Sou pecador, Senhor. Não, eu reconheço que sou pecador. A gente até fala na frente das pessoas. Então eu avaliar a mim mesmo é até tranquilo. O problema é quando as outras pessoas passam a me avaliar. E aí entra o manso agora. Porque nas duas primeiras bem-aventuranças, eu estou me avaliando, eu estou me colocando, eu estou falando, eu sou pecador, eu preciso chorar pelos meus pecados. O problema é quando os outros começam a expressar a respeito de você aquilo que eles pensam. Aí entra o manso de espírito. Por isso, essa bem-aventurança agora se torna mais difícil de aplicá-la, ou de vivê-la. Se não, vamos ver. A primeira fala de tomarmos consciência de nós mesmos. Ela nos confronta com o fato de termos que enfrentar Deus e sua lei. Então qualquer indivíduo que sinta que através de sua força é capaz de concretizar alguma justiça, esse indivíduo, ele não é cristão, ele não nasceu. Qualquer indivíduo que acredita que pode justificar-se diante de Deus pelos seus próprios méritos ou por sua própria vontade, ele está mandando uma mensagem clara para nós: ele não nasceu de novo. Porque a primeira evidência do novo nascimento é, ele reconhece o seu estado. E a consequência de reconhecer o seu estado é chorar pelo seu estado. Mas pastor, eu não era tão ruim assim antes de converter. Ah não? Deixa eu te falar como é que você era. Não, deixa eu falar de mim, né? Porque eu falo de você, aí talvez você ainda está meio na carninha aí, ficar ofendido comigo. Vou falar de mim, tá? Mas se a carapuça serviu, você veste ela com força. Não tem problema não. Como que era o meu estado antes do novo nascimento? Paulo diz assim. Eu vou botar o outro que eu sei que não fica ofendido também. O meu amigo missionário, padeirão, o Washington, padrinho. Como que era o nosso estado? Escravo do mundo. Escravo, não tinha, a gente fazia o que o mundo queria. Escravo da carne, a gente fazia o que a carne queria. Filhos da desobediência, a gente só desobedecia a Deus. Morto em delito e pecado, 2 defuntos, fedendo, e dos feios, que a gente era dos feios mesmo. E por natureza, nascido inimigos de Deus, filhos da ira de Deus.
É assim que a gente era bonzinho antes de nascer de novo. Logo, agora na versão Pastor Júnior, revista atualizada. Logo, nós dois, antes do novo nascimento, a gente faz de Hitler uma moça. Você entendeu? Essa é a concepção daquele que entende quem ele era antes de nascer de novo. Essa é a revelação que a Bíblia traz, quando ela expõe para mim e para você a maldade, o pecado, a sujeira, aquilo que o pecado fez conosco. E aí, quando eu tenho consciência dessa situação, o que é que eu faço, meu irmão? Ah, estou tão feliz. É claro que não. Chora. Perdoa-me, Senhor. Deixa eu te falar um negócio. Faz um exercício na sua vida. Faz essa semana. Entra no seu quarto, tranca a porta, tira todo o barulho, pega o Salmo 51, lê ele devagarzinho, aí lê de novo, mas lê como se fosse você naquilo ali. Você vai perceber o estado que nós estávamos e o que Deus pode fazer, porque aquela oração de um homem manso. Peraí, pastor, você está falando de Davi. Davi era um homem de guerra, sanguinário, matou gente com força. O exército de Israel, um homem manso. Eu vou te provar, calma. Então preste atenção aqui. Quando esse homem ele confessa isso, humildade, choro, pobreza, choro, mas ainda assim continua sendo mais difícil essa terceira bem-aventurança. Por quê? Nós preferimos condenar a nós mesmos do que outras pessoas nos condenar. Nós preferimos dizer que somos pecadores, mas quando outras pessoas começam a apontar para nós os nossos erros, as nossas falhas, os nossos mazelas, os nossos pecados, e nos chamar de pecador e nos apontar nossas fragilidades, nosso orgulho é afetado. E aí entra o manso. Aí que entra o ensinamento do manso. Então, o que não é mansidão? Primeiro, meu filho, mansidão não é você ser um bestalhado. Você sabe o que é bestalhado aqui? Não. Um bobão. Sou mansão. Não, não é. Porque não tem nada a ver com natureza. Não tem nada a ver com homem natural. Não tem nada a ver com a personalidade. Não, não é esse o manso. Manso não é o coitadinho. Manso não é o que a gente chama aqui no Nordeste de cabeça de gelo. Não, esse não é o manso. Não, pastor, mas olha que tranquilão que é. Tem cachorro que é mais tranquilo e mais agitado, depende da raça. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então que tipo de mansidão é essa que Jesus está falando aqui? Porque, preste atenção, enquanto as outras bem-aventuranças tratam eu comigo mesmo, essa bem-aventurança vai tratar diretamente com o meu orgulho pessoal. Essa bem-aventurança vai tratar diretamente com a minha soberba ou coisas parecidas. Então, antes de eu entrar um pouquinho mais sobre essa bem-aventurança e te explicar o que ela é, eu preciso trazer alguns exemplos para sua melhor compreensão. Por exemplo, nós vemos Moisés. Moisés foi chamado o homem mais manso da terra. A Bíblia o chama de um homem mais manso. Porém, se você examinar a vida e o caráter de Moisés, você vai perceber essa belíssima virtude de mansidão. Ele era filho da filha de Faraó. Logo, ele tinha em suas mãos, grandes possibilidades e direitos. Porém, Moisés não impunha qualquer direito. Antes mesmo, ele se humilhava em mansidão. E avaliando as coisas que estavam à sua volta, ele se humilhou totalmente diante de Deus e entregou diante de Deus a sua vontade. Ele não usou da sua posição, dos seus benefícios. Isso é o manso. Quando você olha para Davi, preste atenção em Davi. Davi já havia sido ungido rei. Samuel já tinha ido lá nas campinas de Belém e derramado óleo sobre a cabeça de Davi. E Davi sabia o que Samuel tinha feito. Samuel era a representação de Deus naquela terra, naquela época. E Samuel havia ungido, e Deus mandou Samuel, falou assim: Samuel, vai lá na casa de Jessé e unge um homem segundo o meu coração, porque ele reinará sobre Israel. Davi já estava sendo ungido rei.
Davi já havia derrotado o gigante. Davi já tinha seu nome cantado nas paradas de sucesso de Israel, de Jerusalém. E de repente a Bíblia vai dizer que Saul começa a ir atrás de Davi para matá-lo. E Deus entrega Saul nas mãos de Davi dentro de uma caverna. Saul está tentando matar Davi e Deus entrega Saul nas mãos de Davi. E o manso olha e fala assim: longe de mim fazer qualquer coisa com as minhas mãos contra o ungido do Senhor. O manso, ele não age pela sua própria força. O manso, ele não age usando dos seus privilégios. Mas presta atenção, você consegue entender isso aqui? Imagina nós, Saul tentando te matar, espalhou cartazinho assim: procurado, sua fotinha lá, recompensa, não sei quantos milhões, todo mundo tentando te matar, e de repente o cara que está oferecendo um prêmio pela sua cabeça, Deus o entrega nas suas mãos, de costas. Davi aqui, Saul aqui dentro da caverna no escuro, fazendo suas necessidades, Davi com a espada aqui. O que você faria no lugar dele? Ah, pastor, você está doido? Vai, tem filho para criar, vai. Não é assim? É aquele texto da Bíblia, pastor, antes ele do que eu. Não tem esse texto na Bíblia não, viu, gente? O manso Davi não fez com as suas próprias mãos. Isso é ser manso. Mas tem mais um. Vamos examinar o apóstolo Paulo. No Novo Testamento, aquele poderoso homem de Deus, quanto afronta ele sofreu, principalmente pelas igrejas que ele plantou. Para você ter uma ideia, a igreja de Corinto vinha dizendo coisas ofensivas e impensadas a respeito de Paulo. E quando nós vemos ele escrever para a igreja de Corinto, você vai perceber que ele tem zelo pela igreja, que ele tem amor pela igreja, porque ele tem cuidado com a igreja. Uma atitude de um manso a despeito daquilo que estão falando de mim. Vai encaixando as informações. Estevão, diácono, primeiro mártir da primeira igreja. Estevão, na hora do martírio, os homens rangindo os dentes contra ele, ele faz aquela oração: Pai, perdoa-lhes, eles não estão sabendo o que estão fazendo. A oração de um homem totalmente manso, mesmo sendo açoitado, mesmo sendo martirizado, mesmo no período da sua ápice, do ápice da sua dor, ele faz uma oração de um manso. Presta atenção. Mas vamos olhar para o maior de todos, Jesus. Esse manso. E talvez uma das descrições a respeito de Cristo, da sua mansidão, das virtudes que ele tem, ele falou: vocês vão aprender isso de mim, eu sou manso, humilde de espírito. Mas Filipenses capítulo 2 vai narrar a mansidão de Cristo. Porque o apóstolo Paulo, ao escrever a respeito de Cristo, vai falar o seguinte: ele, Cristo Jesus, mesmo sendo Deus, o que ele está dizendo é o seguinte: mesmo esse homem, que quando não havia nada, absolutamente nada, do termo latino do ex nihilo, ele fez tudo, ele disse haja, e as coisas começaram a acontecer. Mesmo esse homem que estava lá no início e fez separação da água com a terra seca, mesmo esse homem que estava lá no início e colocou vegetação, animais, plantas, animais selváticos, animais terrestres, animais marinhos, mesmo esse homem que está sustentando todas as galáxias, todos os tempos, o cosmos está em suas mãos, mesmo esse homem rodeado de glória, a descrição a respeito desse homem é que ele está no trono, assentado, e ele enche os céus com a sua glória. Os céus, preste atenção, meu irmão, os céus não podem se medir, os céus não podem se conter. Ele é eterno. Se ele é eterno, ele então não tem começo e não tem fim. E se a glória dele enche aquilo que não tem começo e não tem fim, eu estou falando que a glória dele é o quê? Eterna. Mesmo um homem rodeado da glória eterna. Aí Paulo começa a escrever. E ele, mesmo sendo Deus, não arrogou para si o direito de ser Deus. Antes a si mesmo se esvaziou,
assumindo forma humana e sendo obediente até a morte, e morte de cruz. O manso é aquele que não faz, fugiu a palavra aqui, ele não quer os seus direitos, ele abre mão dos seus direitos, ele não faz questão de tê-los. Ele está falando assim, não, o manso ele é aquele assim, pastor, a vaga que é minha, tudo certo meu irmão, coloca aqui, se isso vai te fazer feliz, está tudo bem. O manso não briga por posições. O manso ele não quer destaque, ele não quer ser visto. Ele sabe que tudo que ele tem não vem dele. Ele sabe que aquilo não possui a ele. Esse é o manso. E Jesus então vai ensinar o que é ser manso. Aqui, você na sua casa, filho, para com sua mãe. Mãe, eu tenho meus direitos. Esse é o manso que Jesus está dizendo. Mas preste atenção, vamos um pouquinho mais. Então o que é mansidão? Na Bíblia, você já viu que não é ser bobo, não é ser coitadinho. Ai, tadinho de mim. Não, manso não é isso. Frouxo. Ser manso é ser frouxo. O que é a mansidão das Escrituras? O que Jesus está ensinando com essa virtude extraordinária do povo de Deus? Primeiro, não é uma qualidade natural. Você pode ser naturalmente gentil. Você pode ter nascido uma pessoa bem tranquila e pacata. Fenômeno que também pode acontecer com os animais. Eu te disse aqui. Pode ser bem tranquilo. Não é uma questão biológica essa mansidão que Jesus está ensinando, é uma questão espiritual. Por isso ela passa a ser difícil. Por quê? Porque agora essa bem-aventurança faz com que eu me relacione com você melhor. Consegue entender? As duas primeiras é para eu me relacionar comigo melhor. Reconhecer-me diante de Deus. Me reconhecer diante de Deus. Uma relação minha com Deus. A mansidão faz eu me relacionar com você melhor. Pensa Quem de nós ia pensar no sermão assim, padre? Completo. Completo. Essas três bem-aventuras são completas. O meu relacionamento comigo, ou melhor, o meu relacionamento com Deus, o meu relacionamento comigo, o meu relacionamento com o próximo. E não é disso que se trata o cristianismo? Via de regra, o cristianismo é como eu me relaciono com o meu Deus, como eu me relaciono comigo mesmo e como eu me relaciono com o meu próximo. Bem-aventurados os pobres, os que choram e os mansos. Simples assim. Então, eu prefiro que eu até gosto, entendeu? Aqui você tem que fazer isso mesmo. Você não fica engolindo fogo, não. Quando tem vontade de dar uma glória a Deus, pode dar. Mas eu prefiro que você aplique isso do que 1000 glória a Deus aqui dentro. Mas pode dar os glória a Deus, viu? A Lia está aí, não? Ela está na salinha. Que a Lia que faz um glória estilo, né? Glória! Já ouviram isso aí? Top das galáxias, o glória dela. Então preste atenção. O que é isso aqui? A mansidão bíblica é compatível com a grande força de caráter. A mansidão bíblica é compatível com o poder, é compatível com ser defensor da verdade como Estevão. Os mártires foram pessoas corajosas e mansas. Jamais eles foram frágeis e débeis. Não. Você acha que um homem frágil e débil vai receber 39 chicotadas sorrindo? Você acha que um homem frágil e débil, todo machucado, dentro da prisão, vai ficar cantando? Você acha que um homem frágil e débil vai falar o seguinte: você pode prender nós o tanto que você quiser, mas uma coisa nós vamos fazer: nós não podemos não pregar Jesus Cristo, o Jesus que vocês crucificaram. Deus o fez Senhor e Cristo. Cadê a fragilidade desses homens? Não tem. Então mansidão bíblica não é fragilidade. Mansidão bíblica não é ser coitadinho. Mansidão bíblica não tem nada a ver com ser enérgico, nada disso. O que é então? A mansidão bíblica tem a ver com a conduta que a pessoa tem.
diante de diversos apontamentos de outras pessoas a seu respeito, seja esses apontamentos bons ou ruins, eu quero fazer dessa bem-aventurança uma coisa prática para a sua vida. O irmão André é um moço que mexia com contrabando de Bíblia. Credo, pastor. Ele conseguia mandar Bíblias para lugares que a Bíblia não podia entrar. Já que é para ser preso, seja preso por alguma coisa que presta, meu filho. Não é para jogar no tigrinho, não. Então presta atenção aqui. As coisas do pastor Jumento. Foi mal, saiu sem querer. Volta aqui. O irmão André contrabandeava Bíblia, mandava Bíblia para lugar que não podia. Uma mulher ficou brava demais com ele, mandou uma mensagem para ele uma vez, uma carta. E esculhambou o irmão André, ninguém sabe por quê, mas falou tudo que você imaginar de ruim para ele. Ele respondeu. Ele falou assim: minha irmã, eu agradeço a irmã pelas palavras, porque se a irmã soubesse dos meus pecados, a irmã não falaria com tanta ternura assim a meu respeito. Esse é o manso. O manso, ele sabe que aquilo que as pessoas falam dele, bom ou mal, ele consegue. Se for mal, ele consegue ser pior. Se for bom, ele sabe que é graça, que não tem nada a ver com ele. Esse é o manso. Então Spurgeon fala assim: se alguém falar mal de você, fica feliz. Você é muito pior do que isso. Mas minha geração não faz isso não. Você faz isso, filho? Alguém falou mal de você? Faz? Duvido. Nossa geração não aprendeu isso ainda. A gente pode até não ligar, né? Tá lá. Mas imagina você cruzando com a pessoa no corredor da igreja, hein? E ela vem para você: oi, minha linda, paz do Senhor. Paz do Senhor. Falsa da bexiga. Vai para o inferno. Não é assim que a gente faz? Irmão, isso é o contrário do manso. O instinto nosso é esse. O instinto do pecado fez isso de nós. É por isso que essa bem-aventurança não pode ser natural. Não tem como se adquiri-la, porque sua mãe foi boazinha com você, porque você usa maquiagem da Mary Kay, com esse rostinho lindo aí. Tem nada a ver com coisas naturais. É uma atuação sobrenatural. Só um homem manso é capaz de ser ofendido. Está tudo bem, meu irmão? Vamos caminhar de novo. Está tudo certo, meu irmão. Vamos seguir para frente. Não, irmão, eu sou pior do que isso aí que você pensou, então eu estou no lucro. Manso. Como você pode ver, o indivíduo manso não se orgulha de si mesmo. Não se vangloria pelo seu próprio respeito, sob hipótese alguma. Não possui nada do que se gabar. Esse homem, por saber disso, ele não impõe nada. Ele não impõe seus direitos. Ele não faz valer seus direitos e suas vontades. Agora presta atenção aqui, para a turma aí. Escuta aqui. Hoje é um sermão bem didático. Eu fiquei ouvindo o Ronaldo Lidório, agora estou querendo dar aula igual ele. Dó, quem dera. Dar aula igual. Nós temos que nascer de novo. Nossa Deus, volta aqui. Presta atenção. Essa bem-aventurança, meu irmão, é uma negação daquela psicologia popular dos nossos dias que nos recomenda nos impor, ou nos impor aos outros, ou exigir os nossos direitos, ou impor nossa personalidade. Que isso? Você precisa se impor. Que isso? Você precisa exigir os seus direitos. Que isso? Você precisa isso. Mas presta atenção, existe um equilíbrio nessas coisas. Estou falando para você chegar agora na sua empresa amanhã lá, e o pessoal fala: você é gerente. Aí o cara fala assim: ô gerente, lava o banheiro lá. Sim, senhor. Não, meu filho, nada a ver, acorda. Mas a psicologia moderna atual nos ensina o seguinte: se imponha. Não deixe ninguém passar por cima de você. Você não é tapete. Exige os seus direitos. Seja firme nas suas convicções. Isso aí é bom. Não abra mão. Aqui não, pastor.
Aqui é toco de braúna. Se bater aqui, volta mesmo. Não, pastor, eu sou crente, mas bobo também não. Se imponha. Senão você vai adoecer. Todo mundo passa por cima de você. Todo mundo faz o que quer com você. E aí você começa. A psicologia vai tentando fazer. Não tem nada a ver com impor a nossa personalidade, não. Por isso o contraste dessa bem-aventurança é Filipenses capítulo 2. O contraste é esse, meu irmão. As pessoas vão sempre nos ensinar isso. Não deixe ninguém te fazer de bobo. Quando você chegar no lugar, as pessoas têm que falar: opa, chegou aqui, não dá para mim não, aqui é frio, hein? Aqui o negócio é sério. Não, porque chegou o crente, pisando alto. Antigamente, quando o crente chegava numa situação de uma confusão na empresa, a confusão acabava. Hoje, quando você vai para uma briga de empresa, quem é que está fazendo a briga? O crente. Hoje você vai numa escola, na faculdade, quando o crente chegava, a fofoca parava. Hoje quem está lá movimentando a fofoca? Os crentes hoje. Nós estamos vendo uma geração assim. É um cristianismo que está distante demais do que Jesus ensinou aqui, mas muito longe. Você vai no condomínio. Quem é a fofoqueira do condomínio? A crente. Aonde tem confusão, tem um crente envolvido. Nós estamos muito longe do que Jesus ensinou aqui. Os funcionários mais difíceis dos patrões lidarem são os crentes. É os caras que não cedem nada. Eu quero que você fique até mais tarde, não dá para mim não. Já bati meu ponto, vocês que se lasquem, vocês estão ficando ricos e eu pobre. Olha o crente. Nós estamos vendo essa geração, meu irmão. É por isso que não há avanço do evangelho, não há avivamento, é claro que não. Olha a geração de cristão, ela é o oposto do que Jesus está ensinando, completamente o oposto. Mas o que é isso aqui então? Preste atenção. Vamos um pouco mais diante. Um homem manso, ele também não tem pena de si mesmo. Ele não peca pela autocomiseração. Tadinho de mim. Ai, sou tão coitado. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me gosta. Bem me quer, mal me quer. Para com esse negócio. Crente não é assim, o manso não é assim. Ele não busca a aceitação do outro. O manso, ele não precisa disso. Por isso, quando as críticas vêm, ele não tenta se impor em cima disso. Ele não salta 2 metros de altura. Vamos quebrar tudo. Não. O indivíduo manso, ele sabe que nenhum indivíduo pode lhe causar dano algum, pois ele é manso e já se anulou completamente diante de Deus, e não exige nada diante dos homens, porque ele não é cidadão daqui. É só isso. É simples assim. Não, meu chefe, você pode me dar promoções, fazer tudo, está tudo certo, glória a Deus por isso, mas não tem nada que você possa acrescentar para mim, de maneira que nem o excesso de elogio me vangloria, nem o excesso de críticas me humilha mais do que já sou. É simples. Uma vez eu fui pregar num lugar, numa igreja. Tem um livrinho da mulher, eu não indico para ninguém vocês lerem ela, não. Mas eu gosto mais do tema desse livro, e às vezes eu uso como exemplo na pregação. Ela escreveu um livrinho chamado Eu e Minha Boca Grande. Já viu? Vou falar o nome dela, não vai que você gosta dela? Eu estou voltando mais doce, mais polido. Também você passou a semana com o Ronaldo Lidori, você volta mansa com a pomba. Mas Eu e Minha Boca Grande, eu fui pregar no lugar. Eu cheguei lá, o grupo de pastores amigos, né? E tinha os pastores amigos meus e tinha uns seminaristas deles, a gente conversando. Aí o pastor, um dos amigos meus lá, falou assim comigo: você vai pregar, você vai repetir esse sermão? Aí eu falei: rapaz, essa vaidade eu deixei lá na cruz quando Jesus morreu. Não tem esse negócio comigo de vaidade mais não. Aí os seminários dele olhou um para o outro assim:
Que vaidade boba. Que vaidade é essa? O manso, você fala, não. Talvez nos caba mais manso, então é o Hernandes, né? Então preste atenção aqui. O manso, estou terminando. Ele já se anulou completamente diante de Deus. Ele não está buscando nenhum tipo de reconhecimento. Ele não quer. Isso para ele não tanto faz. Ele sabe lidar bem com as críticas e sabe lidar bem também com os elogios. Esse é o manso. Mas eu termino aqui. Um dos homens mais mansos que também já tive a oportunidade de ler alguma biografia dele, chama John Bunyan, o escritor do livro Peregrino. E ele definiu mansidão assim: o indivíduo manso é aquele que se admira, presta atenção, o indivíduo manso é aquele que se admira de que Deus e os homens possam pensar dele tão bem quanto pensam, tratando tão bem quanto tratam. Essa é a qualidade essencial do manso. Ele se admira, ele fala, como assim? Vocês pensarem bem assim de mim, Deus pensar assim de mim. Agora o que nós estamos vendo? A geração de crente querendo ser literalmente cultuado pela igreja. Uma geração de homens que querem ser aplaudidos pela igreja. Uma grande massa gosta desse show que acontece. O manso, ele fala, não. Ele se esconde na cruz. Porque quando ele olha para a cruz, ele entende que todo elogio que ele recebe não pode vir dele. Não tem como ter brotado dele aquilo ali. Ele sabe quem ele é, ele já passou pelos 2 primeiros estágios, ele é pobre de espírito, ele já chorou pelo pecado, ele já reconheceu, por isso o manso sabe lidar com os elogios. Então ser manso é muito mais do que ser calminho, bonzinho, meu filho. Ser manso é saber se relacionar com as pessoas no âmbito de receber elogios e críticas. Você e eu fomos treinados para receber elogios, nós gostamos de receber elogios, isso alimenta o nosso ego, o nosso orgulho. O problema é quando as críticas vêm. O manso, ele faz o quê? Agora, tendo essa visão, não me admira um homem assim, ele não revidar contra as afrontas. Entendendo o que é ser manso à luz das Escrituras, você percebe que esse homem, ele não vai revidar as afrontas. E preste atenção, Pedro nos diz assim no capítulo 2, talvez é o exemplo que nós devemos, ele fala assim, vocês têm que seguir o exemplo de Cristo. Olha o que Pedro escreve para nós: porquanto para isto mesmo fostes chamados, porque também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos o exemplo, para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Ser manso é usarmos de paciência e longanimidade, mesmo quando sofremos injustamente. Bem-aventurados os mansos. Jesus está falando assim, feliz é essa pessoa. Mas como toda bem-aventurança vem seguido dessa promessa, ele faz uma promessa, ele diz, herdarão a terra. Mas além disso, ser manso significa estar sempre disposto a aprender. A gente pensa que o manso é aquele calmão, mas aí você vai ensinar para a pessoa, ele te ouve, entra aqui, sai aqui, ele não quer aprender. Então presta atenção, você aqui da igreja que não gosta de aprender as coisas, meu filho. Você volta a aprender a ser manso. O manso, ele quer aprender. Ele nunca perde a oportunidade, ele sempre quer aproveitar as oportunidades. Alguém deve saber mais que eu, mas existe aquele crente que não sabe nem quantos livros tem a Bíblia, mas ele não quer aprender com ninguém. Esse a Bíblia chama de altivo de espírito, soberbo de espírito, é o tolo. O manso não, ele é o oposto. Eu fiquei muito amigo de um pastor, um senhor, eu acho que conhece ele bem. Eu não sei o que ele viu em mim. Esse pastor, ele é presidente da Juvep, da missão Juvep.
Pastor Sérgio Ribeiro, um senhor, um doce de homem, dócil, bom de ficar perto. Aí nós fomos comer lá junto, eu sentei perto dele e falei assim, pastor Sérgio, ele falou assim, aí ele falou assim, pois não, pastor. Eu falei assim, o senhor fala e eu escuto. Pode falar. Ele, o que o senhor quer saber? Fala o que o senhor quiser, pastor Sérgio. E fiz a ele uma pergunta sobre missões, e ele começou a falar comigo, conversar, com toda doçura e ternura. O manso, ele não perde a oportunidade de aprender, meu irmão. Ele dá ouvidos ao que o outro tem a ensinar. Ninguém não sabe tão pouco que não possa ensinar. E ninguém não sabe tanto que não possa aprender. O manso, ele tem isso no coração dele. Então escute aqui. O manso, ele está sempre disposto a aprender e sabe que poucos de nós devemos dar ouvidos aos nossos semelhantes. Acima de tudo, nós devemos estar prontos a deixar-nos ser ensinados. Então, nós, além de darmos ouvidos aos nossos semelhantes, o manso, ele está sempre disposto a aprender com as Escrituras. Você já pegou crente assim? Você fala assim, mas a Bíblia, irmão, está falando assim. Eu sei, mas é assim. Até entendo, mas assim. Já pegou crente assim? Na hora que falo mais, irmão, o manso aqui, o sangue bate do pé da cabeça, até o alto da cabeça, assim, da planta do pé. Oh, meu Deus, eu estou falando da Bíblia. A pessoa senta no meu gabinete, pastor, eu estou com isso, com isso. O irmão, a Bíblia diz assim, eu sei que a Bíblia diz assim, mas, não é que vem um mais, eu falo, mas o que? De Barrabás, como diz meu tio, descendência de Barrabás. Mas o que? A Bíblia está aqui para nos ensinar, mas o que? O manso, ele olha para a Escritura e fala assim, Senhor, está escrito. Não dá para negociar com ela, está escrito. Tem que perdoar? Tem que perdoar. Mas, mais nada, meu filho. Tem que perdoar e ponto. Pastor, mas se você não perdoar, Jesus não te perdoa, pronto, vai para o inferno, acabou, está tudo certo. Que mais o quê? Mais não. O manso, ele não negocia com a Bíblia, ele está disposto a aprender com o Espírito Santo. Mas finalizamos o seguinte, refletindo a segunda parte desse texto. Ele fala, bem-aventurado dos mansos. Já entendeu o que é o manso? Não é o bobo não, entendeu aí? É aquele que sabe relacionar bem com as pessoas, mesmo no âmbito de críticas e de elogios. Ele está disposto a aprender. O manso é aquele que não requer seus direitos. O manso é aquele que não quer ser vangloriado, quer ser visto. O manso é aquele que apresenta, ele não apresenta orgulho com alguma crítica que vai ser feita a ele. Ele simplesmente entende, está tudo certo, estou no lucro. Mas eu quero finalizar refletindo sobre a segunda parte desse texto. Ele diz, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Olhemos para o homem que possui essa qualidade, que é dada por Jesus. Fala que esse homem, ele vai herdar a terra. O que significa essas palavras? Nós podemos compactar e afirmar que, nesse sentido apresentado, os mansos são herdeiros da terra na vida presente, hoje. Porque talvez você pense que as bem-aventuranças, as promessas, não, mas é no porvir, pastor. Aqui, nesse mundo que nós estamos vivendo, inclusive no Brasil, aqui não, pastor. Aqui o pau cai a folha, como diz na minha terra. Aqui, pastor, nós estamos com o protótipo do inferno, não é assim? Ou os crentes na eleição passada achou que se o PT ganhasse, ia aparecer lá em Brasília um bichão com um tridente, vestido de capeta, sentado no trono. Os crentes ficou desesperados. Ou o Brasil vai virar um inferno, pastor. Nós vamos ser arrastados pelas casas. Quem dera, ia ser bom para dividir os crentes dos bodes. Mas não aconteceu. Mas que loucura é essa? Não, meu irmão. E ficou aquela loucura. Teve crente que se matou. Falou, eu não, vou para a glória antes. Viver o inferno aqui na terra, não, eu nem tenho dinheiro para pagar. E vou pelo menos no céu, não gasto dinheiro. Loucura. Louco, não é isso aqui.
Mas os mansos aqui, segundo Jesus, eles herdam a terra ainda hoje. Por quê, pastor? Preste atenção. Porque esse homem, ele está sempre satisfeito consigo mesmo e com os seus semelhantes. Ele sabe, o Júnior sabe que se o Danilo me ofender, eu sou manso. Eu sei que eu sou pior do que essa ofensa dele. Então eu consigo perdoá-lo com espírito longânimo. Eu consigo caminhar com ele. E eu consigo manter boa relação com ele. Logo eu sou feliz aqui. Agora o crente hoje, avalie a sua vida. Agora série pastoral, quantos minutos eu tenho? Avalie a sua vida. Quantos inimigos você tem? Se você pensou mais de 3, você não é crente. Pastor. Arrepende hoje, arrepende agora. Nós temos o mundo, a carne e o diabo. 3 inimigos só. O resto não. Mas e o Lula, pastor? Você tem que orar por ele. E o Alexandre de Moraes, pastor? Orar por ele. A Bíblia fala orar pelas autoridades, porque elas foram constituídas por Deus. Então, se vira, resolve o seu problema com Deus. Foi Deus que botou eles lá. Foi Deus. Não, pastor, foi o voto dos burros. Não, não foi dos burros, não. Foi Deus. Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. E para com essa conversa de política aqui dentro da igreja, que a gente não gosta disso. Pastor Manso, demora. Para com esse trem. É orar pelas autoridades, meu irmão. É bater o joelho no chão e orar por eles. Essa é a função da igreja. E se você está falando mal igual eu, você pecou igual eu, pede perdão para Deus. Nós precisamos parar com essas coisas. O manso não faz isso, irmão. O manso, ele sabe que foi Deus. Deus está controlando a nossa vida, conduzindo a nossa história. O manso, ele é feliz nessa terra porque ele sabe que é Deus quem controla a terra. E ele, o dono da terra, prometeu que os herdeiros dela seriam o seu povo. Esse é o manso, ele entendeu isso. E ele diz, eles herdarão a terra. Mas preste atenção, vamos finalizar com as palavras de um manso. Olha o que um manso. Esse manso da Bíblia aqui, ele estava pregando com um parceiro dele, e por causa de um terceiro parceiro, eles entraram em discórdia. E ele falou o seguinte: então você faz o seguinte, você vai para um canto, eu vou para outro, mas nós vamos pregar o evangelho, beleza, beleza, porque agora não vai dar para nós andar aqui não. Você vai para um canto lá, prega, eu vou para outro canto lá e prega, e você leva com você esse menino aí, chamado João Marcos. Mas olha as palavras desse manso. Por que o manso é feliz, ele herda a terra? Olha a concepção desse homem a respeito da vida dele na terra. Ele disse assim: tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado. De todas as coisas, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura, quanto de escassez, tanto de fartura quanto de fome, assim de abundância, como de escassez. Olha a frase do manso que vocês gostam: tudo posso naquele que me fortalece. O manso, ele tem essa concepção, por isso que ele não precisa de aplausos dos homens, por isso que ele não se ofende com a ofensa dos homens. Ele já tem tudo, ele pode tudo naquele que o fortalece. Ele pode ser ofendido, ele pode ser elogiado, ele pode ser ultrajado, ele pode passar fome, frio, nudez, ele pode passar, porque aquele que o fortalece é o dono da terra e deu essa terra a ele por herança. Por isso esse homem manso é mais do que feliz. Mas tem mais uma que talvez das palavras desse manso é as que eu mais gosto. O que é as palavras de um homem controlado, conduzido pelo Espírito Santo, manso? Ele escreve assim: pelo contrário, em tudo recomendo-nos a nós mesmos, como ministros de Cristo, na muita paciência, nas aflições, nas provações, nas angústias, nos açoites, nas prisões,
nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra, por desonra, por infâmia ou por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e contudo eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo, porque o manso tem Jesus, e se ele tem Jesus, ele tem tudo, ele não tem falta de nada. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Você entende isso agora, meu filho? Então quando a ofensa vier, o que você vai fazer? Não é assim que é a frase que eu falo aqui na igreja? O povo até decorou já. Ah, falou mal do pastor. Ih, filho, entra na fila. Tem um monte. Se fosse por crítica, se fosse processo por crítica, os advogados aqui da igreja iam ficar ricos trabalhando para mim. Mas o manso, ele não se importa com essas coisas. E o maior manso de toda a história pregou esse sermão, ensinando para mim e para você. A Bíblia fala da promessa de Deus para a igreja. E o apóstolo fala que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que será revelada no dia do Senhor Jesus Cristo. Por que essa bem-aventurança tem a ver com Filipenses capítulo 2? Nós finalizamos com esse texto. Ele diz: mesmo sendo Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumiu forma humana, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse: Ele é o Senhor. Os mansos são herdeiros da terra e herdeiros do céu com Cristo Jesus. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Esse é o ensino de Jesus. Foi exatamente isso que Jesus ordenou. Por isso, de todas as coisas que Ele nos mandou aprender dEle, Ele nos mandou aprender da sua mansidão. Ele disse: aprendei de mim, sou manso e humilde de coração. Aprenda do Senhor, meu irmão. Quando as ofensas vierem, lembre-se disso. Talvez você ainda está vivo demais para você mesmo, por isso está tão ofendido com as coisas. Porque eu nunca vi um morto ser ofendido. Quando as críticas vierem e elas ferirem você, talvez você ainda está vivo demais para o reconhecimento humano. Eu nunca vi um morto ficar ofendido com críticas. Talvez quando os elogios vierem e você talvez se inflar um pouco, você está vivo demais para você. E não existe, Deus não divide glória dele. O manso, ele sabe lidar bem com as críticas e com os elogios. As críticas porque ele sabe do seu estado. Os elogios ele sabe porque que não vem dele. Bem-aventurado o manso, é isso que a Bíblia está dizendo. Eu gostaria que você orasse pela sua vida. E quando você for tentado a se inflar com algum elogio, ou se abater com alguma crítica, lembre-se disso. O maior de todos os exemplos desceu da sua glória e permitiu que os homens, os quais ele criou, os quais ele sustenta com a sua mão, ultrajasse ele, zombasse dele,
escarnecesse dele, o cuspisse, chutasse, fariam piadas com o seu nome. E mesmo assim ele disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Esse homem está falando para mim e para você nessa noite. Vocês precisam ter o mesmo sentimento que Cristo. Disso se trata o Evangelho. É isso que é ser cristão. Talvez você está inflado demais nos seus direitos, inflado demais nas suas vontades. Eu tenho meu direito, pastor. Ninguém passa por cima de mim, não é assim não. Ô pastor, tem a ver com a minha criação. Não, meu filho. Para de botar a culpa de essa conversa estranha de maldição hereditária. Tem isso não. Só existe maldição até Jesus chegar. Se Ele chegou na sua vida, você agora passa a ser um cidadão do céu. E essas são as características do cidadão do céu. Bem-aventurados os mansos. Ore pela sua vida e peça ao Senhor. Fala: Senhor, eu quero ser manso como o Senhor. Quando as críticas vierem, Senhor, não deixe que elas me abatam, porque eu sei que eu sou pior do que isso. Quando os elogios vierem, Senhor, não deixe eu me vangloriar, porque eu sei que não me interessa aquilo que os homens pensam, mas aquilo que o Senhor pensa a meu respeito. O manso é aquele que sabe que ele só é apenas aquilo que ele é diante de Deus em oração. Lá não tem como a gente se vangloriar, lá não tem como as pessoas pensarem que a gente é uma coisa que não somos. O manso é aquele que ele sabe lidar com as correções. O manso é aquele que sabe, esses são as pessoas que vão herdar a terra. Então talvez, meu irmão, você precise de uma atitude de mansidão hoje para chegar na sua casa e perdoar quem precisa ser perdoado. Corrigir o que precisa ser corrigido. O manso, ele não se vangloria de conhecimento, de status, de posição social, de posição financeira. Não, ele não se vangloria dessas coisas. Ele sabe que todas as coisas boas vêm de Deus. Toda a boa dádiva vem do Pai das luzes. O manso, ele sabe viver bem em comunidade. Se você tem tido dificuldade de viver em comunhão com outras pessoas, você precisa repensar esse cristianismo. Abandonar esse pecado, pedir ao Senhor para formar dentro de você um coração puro. Faça oração de Davi: Deus, cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito reto. Esse é o manso. Pai Santo, nós te pedimos pela tua igreja nessa noite. Eu te peço pela minha vida. Meu Deus, me ajuda a ser manso como o Senhor. Eu quero aprender do Senhor. Ajuda essa igreja, Senhor, a ser mansa nos seus relacionamentos pessoais, interpessoais. Ajuda seu povo, Senhor. Que a sua palavra possa nos moldar os nossos relacionamentos. Oh Deus, nos ajuda. Nós te pedimos isso nessa noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém.